vamos começar aqui esse nosso primeiro podcast, né? É uma alegria muito grande estar desenvolvendo aqui esse projeto novo, que não é meu, não é do Wagner, é nosso, não é do Adailson. E nós temos aqui a intenção principal, deixa eu pegar minha pauta aqui, é promover, trazer de uma maneira mais descontraída e leve, né, com os convidados que nós estamos aqui, que nós vamos já apresentar, essa interação, esse mundo do condomínio, né? E eu quero registrar isso, que o Júnior também faz parte desse processo, não está aqui por uma situação pessoal, mas também junto, nasceu também no nosso coração esse projeto que nós vamos tocar em frente, né? Já agradeço aqui o Wagner, o administrador, o Adailson, e os nossos convidados, o Takaki, representante da RMC, legal, vai já falar um pouquinho sobre a RMC, o André, da Ozan, né? E eu também sou o administrador já há 10 anos, cada um vai fazer um pouquinho. Eu tenho experiência também em locução de rinha de galo, com a minha voz. Oi. Locução de rinha de galo, então vai ter briga aqui. Locutor de loja de sapato. Então... Exatamente, mas é uma alegria grande, então eu quero passar a palavra aqui primeiro para o Wagner, depois para o Adailson, um pouquinho da história deles e como começou. E a ideia do podcast, André e Takaki, é trazer à tona, né, de uma maneira bem descontraída, mais focada no processo, esse mundo do condomínio. Bacana. Porque as pessoas, é lógico, evidenciam o trabalho do síndico, né, evidenciam o trabalho da gestão das terceirizadas, mas a gente percebe também que o mercado não procurou ainda buscar um pouco da visão de quem opera todos os processos, que são os administradores. Sim, né? Sim. Os administradores, encarregados, enfim, a nomenclatura, mais o ofício é o mesmo. E a nossa intenção é levar, que nós temos a página do Instagram, que é o ADM Esconde, que vai trocar de nome, e no futuro também trazer para cá, para o podcast, pessoas que trabalham dentro do condomínio. Legal. O eletricista. Esse pessoal também que trabalha com a gente no dia a dia, que não tem vez, né, por aí. Enfim, então a nossa intenção é essa. Vou passar a palavra para o Wagner, só agradecendo mais uma vez a RMC, né, a presença aqui maciça. Prazer nosso. E agradecer também o André da Ozan, e cada um vai ter o seu espaço para falar um pouquinho da sua história, do seu segmento. Nós estamos em um condomínio, e só para quem está acompanhando, o Takaki representa a RMC, que é uma empresa que já tem esse relacionamento com o condomínio, né, Takaki? Há bastante tempo, graças a Deus. Em relação a produtos de elétrica, hidráulica. Sim, nós trouxemos a RMC para cá porque nós utilizamos o serviço da RMC e temos a experiência benéfica de trazer uma empresa que nós vivenciamos a rotina. O André da Ozan presta serviço a vários condomínios, ao meu condomínio, do Wagner, do Adailson, na prestação de serviço. E nós temos a ampla visão de que vai agregar valor o que o André vai falar, o que você vai falar, que a gente evidencia aqui o nosso dia a dia. E a intenção aqui é compartilhar, não é nem ensinar, é compartilhar para a gente bater um papo descontraído, legal, leve, sobre o que a gente vive no dia a dia. Eu estou no condomínio há 10 anos, né? Eu vinha do segmento de gestão de escola, e muita coisa que eu aprendi com o Wagner, meu vizinho de condomínio, e a gente vai compartilhando essas rotinas do dia a dia, e a nossa intenção é essa. Wagner. Todo mundo me conhece. Mas eu sou, de pato. Graças a Deus, eu estou no segmento condominial. Meu nome é Wagner, espero que todo mundo me conheça. Bandeira, né? Agora conhece, Wagner, agora conhece, né? O Bandeira tem peso. Verdade. O Bandeira tem peso. Então, assim, eu estou no segmento condominial há 20 anos, né? Porque eu saí do empresarial, que não era empresarial, era público, prédio comercial público, né? Que era o Poder Judiciário, e fui para o condomínio residencial. São as mesmas situações, com problemas iguais, com manda-chuvas diferentes. Verdade. Mas a minha realidade maior hoje é que no Vitral dos Mares eu já estou há 16 anos, né? Então, graças a Deus, eu tive um aprendizado muito grande no Poder Judiciário, pude implantar minhas ideias, aprendi muito mais no condomínio residencial, porque é
outra história. No condomínio comercial, quem manda é a manutenção do prédio. E no condomínio residencial, quem manda são os moradores. Então, você tem que se adaptar a isso. Uma coisa que muita gente não sabe. Condomínio empresarial, condomínio comercial, quem manda é a manutenção. E condomínio residencial, quem manda é o morador. Verdade. Entendeu? E a gente se torna administrador de prédio, que no final das contas você é administrador, você é o cara que administra a vida das pessoas que lá estão, com um certo tempo que você está lá, as pessoas passam a te conhecer, te tem como membro da família deles, Isso é verdade. que muitas vezes você sabe muito mais da vida deles do que eles mesmos, né? Os parentes deles, Por né? estar lá todos os dias, por presenciar aquilo todos os dias. Responsabilidade grande. Muita responsabilidade, todo mundo sabe disso. Graças a Deus, com 16 anos, hoje o Vitral dos Mares, mesmo com o Wagner, ou sem o Wagner, ele roda, ele flui normal, a engrenagem encaixou e ele roda tranquilo. Consegui ter, nesses 16 anos, adquirir, graças a Deus, a confiança de todos, né? E isso é o que mais me motiva a trabalhar todos os dias, né? Legal. É o peso da confiança, o peso da responsabilidade. Eu não sou só o administrador do prédio, eu sou o cara que administra a vida das pessoas que estão lá dentro, que cuida da segurança deles. Sim. Porque todo mundo acha que o condomínio, eu mesmo digo para alguns moradores, alguns dizem assim, você está sumido, eu não lhe vejo. Eu digo, doutor, graças a Deus. Olha só como não preciso o senhor estar me vendo para as coisas estar funcionando. Isso é verdade. A casa do senhor tem energia, o senhor tem água tudo limpo, quente né? na torneira e o prédio está funcionando 100%. Olha só a vantagem do senhor não precisar estar me vendo. Perfeito, mano. Porque a galera acha que para você tá valendo o seu salário, você tem que estar se mostrando Tem que pro tá povo. O povo tem que estar lhe vendo. Não. Entendeu? Faça o seu trabalho com segurança que as coisas funcionam. Entendeu? Mas eu tô no segmento de prédios em geral há 20 anos, né? Eu acho que em Fortaleza deve ter mais uns 2 que estão no mesmo período, de mais tempo, de 15 anos no mesmo prédio. Eu te conheço há 15 anos. O Lessa, meu amigo Lessa, que eu entrei em condomínio por conta dele, foi ele que me indicou, entendeu? Devo esse lado residencial a ele, mas eu sou um dos mais antigos, no mesmo prédio, entendeu? Trabalho no Vitral, tenho lá assessoria para mais 3 prédios e a gente se vira, né, para as coisas funcionar. Trabalho com o André já há algum tempo, a RMC há 15 anos, entendeu? Só com a RMC eu tacar que me atura há 15 anos. E o Pedro? É pior, né? O Pedro é pior. O Pedro é o mal necessário, né? O Wagner é uma intimidade na empresa que ele pede desconto direto pro dono. Eu não tenho muito agrado, né? Então, assim, eu tenho essa parceria com eles já há 15 anos. Tem dado certo, que, no entanto, tem 15 anos, né? O André já está com a gente há uns 5 anos também, né, André? Não é só profissional, passou a ser um amigo, o Takaki também é um amigo, entendeu? Por conta desse tempo, esse vínculo. E, graças a Deus, tanto eles dois como outras parcerias vêm dando certo ao longo da carreira de 15, 20 anos na área de condomínio, né? Show. Legal. Show. O Adailson está aqui com a gente. E o Adailson tem uma característica interessante, porque o condomínio dele é de residências, né? Residência. Uma complexidade também, e ele vai trazer Vive tema no pra céu, gente. ele vive no céu. Será que é céu? Aí Vive então. no céu mesmo, né? Eu tô- Não é bem assim, não. É, Eu tô no condomínio Porta das Marés há 10 anos, né? E uma das coisas que a gente vai falar também é a relação administrador e síndico. Vai ser um tema também que a gente vai trazer à tona, né? Que a nossa ideia é essa. A gente abrir para todo mundo, manda para cá, pergunta. Isso. Tenho dúvida no meu condomínio, está acontecendo isso, o que é que eu posso fazer? Qual a diretriz que eu devo Tô tomar? com dificuldade nisso. Quais as naquilo. minhas responsabilidades como síndico? Sabe, até eu- onde eu vou, até onde eu posso ir. Eu né? costumo dizer que eu não vou falar que foi sorte. E foi, por estar com vocês. Porque que acontece? De 2009, Primeiro, daí se apresenta aí o condomínio e tal.
Certo. Eu não sou falei o meu, condomínio Adailson, Porta das Marés, vizinho do Vitral, são prédios gêmeos, basicamente o Vitral é maior um pouquinho de área, mas vizinhos, Portal e Vitral, e estou trabalhando com o meu síndico, doutor Cleto Gomes, Aí eu posso já... Vai voltar aí, tá? show de bola. Pronto, pode Dailson, vamos lá. Se apresente. Bem, gente, eu quero Apresentação. começar desde o princípio, né? Quando eu cheguei nesse mundo que está crescendo brutalmente, que é o segmento condominal. Antes eu não entendia nada de condomínio, mas era aí que eu pensei. Eu já cuidava de um condomínio, que era uma clínica, um centro de saúde, que lá tinha equipes médicas, zeladoria, vigilância, tudo que tem no condomínio. Exatamente. Então, de 2009, aí foi se andando até os dias de hoje, já são 13. Aí eu vim para uma empresa que aí é onde abriu mais os horizontes. Eu mergulhei em alto mar, porque eu comecei a cuidar de seletos, como o Corporate Plaza. Fazia a supervisão desses condomínios aqui que nós temos, que se a gente for olhar de cima, a gente vê Corporate Plaza, Duets, Manhattan, aí Etevaldo Nogueira, Varanda, e lá estava eu fazendo todo o procedimento dos comerciais. E eu tinha alguns seletos também residenciais. E aí eu fui aprendendo com muita dificuldade, porque era novidade os comerciais. E aí eu via como é que se fazia, pegava. Foi um quebra-cabeça que foi se montando. Rapaz, deu certo. E aí chegou um tempo que aquela coisa tinha que crescer. E aí eu fui convidado por um outro condomínio que era de casa, de lotes, que é a Alphaville. Aí foi para o Alphaville e aí fui aprendendo mais coisas diferentes, porque eram lotes e algumas residências. E era a mesma pegada. Mesmo procedimento, portaria, zeladoria. Aí de lá para cá, estou agora no 601, que fica aqui no bairro de Lourdes, é um condomínio seleto, que também não é diferente. E aquela coisa, bicho, como eu ouvi falar agora no início, eu sou um cara de sorte, pode dizer que de sorte e muito trabalho, né? Porque a gente se ajuda bastante. E eu tenho aprendido muito com todos vocês. É verdade. Admiro muito o Ranieri, o nosso em segredo, o Wagner. Diga isso não que causa problema. Eu nem conhecia eu pessoalmente, mas já sabia muito do que você fazia, sem nem você me conhecer. Olha aí. Mas O nome essas... do Wagner é muito forte no A mercado. fama vai porque longe. o cara essas dicas... A boa. Na pegada do Wagner, eu não sou bobo. Eu sou igual o japonês. Eu pego o que é bom e filtro. O que é ruim, eu finjo que eu observei, mas eu pego o bom. Mas até Aí eu- os ruins dele a gente pego. aprende. Aí o que eu faço? E muito. A não fazer. Não tem como não errar. A gente está num momento que está crescendo os condomínios em Fortaleza. Verdade. A cada dia tem alguém pensando como a gente está pensando aqui, como vai ser para cuidar, para dar o bem-estar, para dar soluções com baixo custo, mas com qualidade. É aquilo que a gente sempre matuta aqui. A gente fica pensando, como é que a gente vai resolver isso com baixo custo? É possível, mas a gente analisa até onde a gente pode baixar aquele custo e seguir na qualidade. E aquela coisa, aqui não para. Eu tenho aqui 2 âncoras que eu posso contar, que é o Takaki, que é o André. Toda hora, qualquer coisa. Como é que faz um treinamento para o pessoal da piscina? O produto, a peça, tá... Ele faz, ele tem lá. O André não é diferente. O André é o clínico geral, é o cara que eu tenho como um clínico geral, que eu boto ele para qualquer serviço, ele resolve. É o MacGyver dos tempos modernos aqui no segmento condominal. E ele está sempre pronto. Às vezes, se não me responde, é porque ele já está em outras operações, mas ele me fala no Ou então final porque e a tá gente vendo alinha. queira mesmo te responder. Ele tem isso. E assim, eu tenho um Tem que plano. melhorar o cachê dele. Porque depois disso, aí eu já sou administrador, gestor de pessoa, concluí agora um eletrotécnico por meritocracia. Show de bola. Bacana. O meu trabalho vem
vem me dando esses prazeres de aprender mais. Ou seja, eu já tenho um domínio com gestão de pessoa e na área da eletricidade para saber o que é que se passa ali para cobrar e para saber o que está cobrando, né? Exatamente. Exatamente. É isso. E aí eu não quero parar aí, que eu tô vendo que em Fortaleza está ficando pequeno para nós. Porque as coisas estão crescendo rápido e eu já estou dando algumas Para vocês, será que um condomínio com a exigência do mercado, o mercado está empurrando aquele administrador que, como nós, como outros colegas que não estão aqui, mas têm essa visão, estão procurando ficar na vanguarda do segmento. Isso como? Trazendo conhecimento, levando conhecimento, fazendo network. Show de bola. Agora, daqui a algum tempo, vai ter muito condomínio e pouca gente com essa preocupação. Aí é onde entra a gente. Pronto. Veja bem, a gente... Hoje, o Ranieri, ele tem que estar no prédio dele. Isso. Mas o prédio funciona sem o Ranieri. Sim. Pronto. Aí o Ranieri precisa ter quem lá? Um cara bom de manutenção. Ele precisa ter uma portaria que ele conheça, que ele confie. A engrenagem, ela tem que encaixar total. Isso. Não posso pular um dente da engrenagem, senão ela trava. E dá problema. Justamente. Aí é onde entra aquela história. Eu preciso, no Vitral dos Mares, graças a Deus, a gente tem, o Wagner não tá, o Wagner saiu, mas eu tenho o seu Antônio. À noite me chamaram. Tô com problema de bomba. Mas a DSC, que quem presta serviço para mim, até ela chegar, eu tenho que saber resolver o problema. É isso. Aí é onde entra aquela história. Não é ser um administrador administrativo. É tu ser um administrador operacional. Por quê? Porque a demanda do teu prédio exige isso pelo grau de confiança que o prédio tem em você. E aí é que vem a satisfação de todos. Viu? Justamente. Aonde entra? Não, você sabe disso, você sabe disso. A gente muitas vezes chama o André para determinadas situações, em último caso. Não é verdade? E ele resolve. Justamente. Mas aí é que tá. Nenhum morador procura o Wagner, o Adailson, o Ranieri e diz assim, liga aí pro André para ele vir resolver. Não. Ele liga para quem? Pra gente. Para você. O que a gente faz, qualquer um faz. Exatamente. A nossa diferença é que somos diferentes. Fazer o que a gente faz, qualquer um faz. Mas a gente faz a diferença. Esse é o detalhe. Exatamente. O que eu estava falando, Kaki, é um prazer estar aqui com a gente, né, no primeiro podcast dos ADMs. Eu queria que você falasse um pouquinho da RMC, como homem da RMC que representa a história, como é que está, o que você oferece para os condomínios, qual a relação que a empresa hoje tem com os condomínios, que há alguns anos atrás eu sei que havia, mas hoje, com a questão da internet, do WhatsApp, né, do Instagram, está mais forte, né? E a gente consegue ter essa relação pessoal com o Takaki, que é a pessoa da RMC. Eu queria que você contasse para a gente, se apresentando, um pouquinho da história e como é que essa relação RMC-condomínio. Vamos lá. Vocês todos já me conhecem, né? Mas para as pessoas que vão assistir a gente, que vão assistir mesmo o podcast, né? Me chamo Eduardo Takaki, né? Todo mundo conhece o Takaki, né? Já trabalho lá na RMC há 15 anos, né? Tempo que o Wagner também já me conhece, o Ranieri também já me conhece, né? E a RMC, ela começou na figura lá do seu Pedro Catribe, com a dona Ana Cristina, há 40 anos atrás, né? Ele começou lá trabalhando com bombas e tal, e aí ele percebeu lá em volta, lá na região do Papicu, aqueles casarões com piscina, né? Ele falou assim, rapaz, vou trabalhar com piscina, né? E começou a vender material de piscina, né? Mas aí as pessoas pediam um pouquinho mais, que queriam fazer uma reforma, queriam um cano, queriam uma coisa, ele começou a trabalhar com PVC, e aí a RMC deslanchou nesse sentido, né? De se tornar uma loja de materiais de construção, mas um material de construção acabamento, né? Não uma loja que vende areia, tijolo, não. A gente vende acabamento, né? E aí, pelos 40 anos de loja que nós temos, né? A gente percebeu, o Pedro começou a perceber o movimento do mercado, né? E assim, para vocês, eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas dentro do mercado de Fortaleza, o mercado condominial é o mercado mais rentável e mais seguro
para o comércio de Fortaleza. É certeza, né? Para todas as lojas. Isso é para todas as lojas. Primeiro porque condomínio não quebra. Quebra? Não. Quebra, né? Balança, mas não cai. Literalmente. Ele Então, balança, assim, mas não é um cai. negócio que anoitece. Com certeza ele vai anoitecer, vai amanhecer. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, a RMC ela percebeu depois de um tempo, trabalhando com o seu varejo, que não era suficiente esperar o cliente na loja. Então, assim, eu acho que aqui dentro de Fortaleza, talvez seja a única. Eu sei que outras lojas que já lançaram esse projeto, né? Mas, assim, a RMC talvez seja a única loja em Fortaleza que tem um setor corporativo que vai até o cliente. Eu conheci o Wagner visitando o Wagner lá no Vitral. Eu conheci o Ranieri visitando lá no Portal, né? O Adailson também. Então, assim, a gente vai até lá o cliente. Por quê? Justamente aquilo que você estava falando. O administrador de condomínio hoje, que lida com o condomínio hoje tem toda uma área de lazer completa. Então, o administrador de condomínio não é só o cara que tem que levar... Todos querem ser administrador, mas poucos administram, né? Verdade. Então, assim, existem momentos em que você não é obrigado a saber de tudo. Mas aí você, às vezes, precisa da ajuda de outras pessoas, dos parceiros, vamos dizer assim, né? E a RMC, ela é parceiro dos condomínios, né? E como o Ranieri frisou no início, né? A RMC, ela vem, ao longo do tempo, se moldando a questão de internet, a questão das redes sociais, né? Hoje em dia, a RMC talvez ela receba, vou ser bem sincero, acho que 80% dos orçamentos vem pelo WhatsApp, 20% estão pelos e-mails, né? Rapaz, Tacá, que tu me Hoje no fez celular é lembrar mais rápido, né? quando eu precisei da RMC, vocês me mandam os melhores Eu técnicos. pensei que ele fosse fazer um pedido agora. Eu já estava ficando feliz. É porque eu estou encantado pela qualidade e a atenção que eu recebi no condomínio. Os técnicos da RMC chegavam lá e me davam um diagnóstico que eu nunca imaginei que eram tão simples, porque era complexo. Só que o cara é técnico e entende, e me passava os caminhos. Cara, além do trabalho que eles iam fazer, eles ainda te davam dicas de solução. Coisa que é raro. Esse gancho é interessante, tá, Cacá? Eu te faço a pergunta. Esse laço, esse link feito Eu tive com eles. RMC Condomínios, foi em relação também ao relacionamento que a RMC propôs aos condomínios? Porque a gente tem as lojas, tem empresas A, B e C. Uhum. Mas tem aquelas empresas, eu não estou puxando assim, sardinha para a RMC. Eu Não. estou falando uma experiência real. Conta que a essa gente história vive. direito. Conta essa Não, história calma. Eu vou contar uma Mas história para vocês. é a aqui. questão do relacionamento? Olha só. Como eu havia dito agora há pouco, a RMC, ela é uma empresa que acho que 80% ou um pouquinho mais do faturamento dela está no setor corporativo. Quando eu digo que o setor corporativo, é indústrias, escolas, hospitais, shoppings, né? Condomínios, né? Uhum. E aí o que acontece? A loja também faz parcerias com os seus fornecedores, né? Hoje, por exemplo, dentro de Fortaleza, a RMC ela representa a Schneider, né? Que é a empresa de interruptores e tomadas, né? Nós temos o varejo, mas a gente tem o cuidado com as consultoras, que é um outro tipo de venda, uma venda, como a gente costuma chamar de special deal, né? Um tratamento especial, porque é para a consultora, né? O grande volume, né? A gente tem uma parceria muito forte, que o proprietário da loja, ele é representante da Hipocal e da HTH, né? A HTH é parceira dele, né? O Hipocal é um cloro para tratamento de água que é vendido por meio de licitação na CAGES, na GESPISA no Piauí, né? Enfim, o que eu quero dizer? São fornecedores parceiros que a RMC tem o cuidado de fazer o quê? Transmitir para o vendedor o conhecimento técnico da venda daquele produto, né? Hoje a gente tem uma equipe lá com o setor corporativo, no setor de varejo, que se a construtora X, Y, W precisar, o vendedor vai até lá, faz uma explanação, faz uma explicação, mostra tudinho como é que é um interruptor na tomada, como é que ela funciona. Do mesmo jeito que eu, ao longo do tempo, quando eu entrei na RMC, para você responder essa sua pergunta, eu não entendia nada de piscina. Nada. Para mim era um tanque com água. Mas a RMC, ela tem um engenheiro químico, ela tem um mecatrônico, né? Ela tem um químico que faz toda essa estrutura nesse trabalho, né? E eu me interessei, eu colei nesse pessoal, eu fui aprendendo, e eu vi que aquilo ali era um gancho para eu acessar determinados condomínios. Você tem piscina, legal, você compra o material de onde? Tal. Só tem acompanhado a qualidade da sua água, como é que tá e tudo mais, tal. Isso daí tudo, né? A Souvenir, Coral, Deca, Docol, todas essas empresas, é exigência da RMC, que se for vender lá, tem que dar um treinamento para os vendedores.
Por isso, quando o Ranieri ligar, eu falei assim, Takaki, eu estou precisando de uma torneira automática. Automática, Ranieri? Por que torneira automática? Não, aquela torneira para o lavatório, porque às vezes o pessoal abre a torneira e deixa lá aberta. Não, então vamos pegar uma Prismatic, vamos pegar lá uma Biopress, né? Por exemplo, uma época eu vendi a RMC vendeu para a reforma do Castelão aquelas torneiras anti-vandalismo, que você só passa a mão na frente, porque o pessoal quebrava tudo, né? Nossa. Mas para isso foi o vendedor, fez lá uma explanação, mostrou tudo direitinho. Então, assim, a RMC ela parte na frente um pouquinho dos concorrentes, porque ela pega o teu vendedor, leva até o cliente, até lá o nosso parceiro, né? E ajuda o cara. Dicas de solução, né? Dá dica de solução. Porque assim, gente, o grande problema do mercado é comunicação. E todo mundo está procurando, não é comprar um produto, a gente está procurando comprar uma solução, né? O Ranieri, o Wagner está aí, como está falando agora, ele tem o dia todo ele ocupado, ele tem que dar assessoria no condomínio, o Ranieri também, ele tem que cuidar do condomínio dele. E aí, muitas vezes, o que o Wagner faz, o Ranieri faz? O Wagner saiu do condomínio, né, como ele falou agora há pouco, que fica lá o São Antônio. Rapaz, tá cá, que é o seguinte, tem uma parte da iluminação lá que está dando problema. Vá lá, eu peço para uma pessoa ir lá para poder identificar o problema. A pessoa vai lá e identifica. Não é que eu vá vender, não. Mas assim, Wagner, o teu problema é o seguinte, o problema está no cabo. Vamos lá. Aí o Wagner vai lá com uma pessoa lá, com o André. André, rapaz, que faz a diferença aí. André tem que desenterrar o cabo. Confiabilidade. O cabo tá aí é um cabo PP, tal. Tá cá que estou precisando da peça do cabo PP. Manda deixar lá e o André vai lá e faz. Então, essas parcerias que acontecem. Então, assim, modéstia à parte, isso vem crescendo e melhorando a cada dia, né? Não vou dizer que, claro, que no caminho que a gente faz, né, não tem seus percalços, claro. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o trabalho que a gente realizou dentro de construtora, dentro de escritórios de arquitetura, dentro dos próprios condomínios, né, trouxe para a gente uma demanda da ordem de 87 piscinas para serem montadas, a parte hidráulica, a parte elétrica, serem tratadas e entregues para o pessoal para tomar banho ali. Hoje a gente está com essa demanda, né? A gente tem obra hoje no Preá, a gente tem obra hoje em Flecheiras, né? Tem um em Trairi, né? Então, a gente está com obra lá nas Dunas. Então, assim, fruto do trabalho, do relacionamento da empresa, da RMC, com as construtoras, com o próprio condomínio. A gente hoje tem trabalhos que a gente desenvolve com os síndicos, né? Muitos síndicos costumam frequentar a RMC e eu pergunto assim, eles não conhecem muito daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, a gente firma parceria com os síndicos também. E a gente vai conhecendo os administradores através disso. Eu costumo dizer para o síndico, cara, quantos condomínios tu administra? Cara, 10. E você? 8. O outro, 12. Eu falei, bicho, tu deve ter um bom administrador nesses condomínios, né? Porque se tu não tiver um bom administrador, cara, tu não vai conseguir. Não ser dá, síndico. não consegue. Não consegue. Não consegue. Não vai É impossível, conseguir. é impossível. Não tem como. O segmento condominial, ele a cada 10 minutos acontece alguma coisa. É aquilo que eu falei. O condomínio em si, ele é uma bomba relógio. Literalmente, prestes a explodir em qualquer momento. A gente reza para que não aconteça. Não, claro. Mas tudo acontece muito rápido. E tudo é em grande proporção. E, rapaz, e falar em rapidez é um negócio interessante. Hoje em dia, aqui dentro de Fortaleza, para você ver, né? O crescimento da cidade prejudica até o comércio, né? Porque hoje você vê, por exemplo, é difícil as empresas que têm logística própria. São poucas. São poucas. A maioria é terceirizada. E quando você terceiriza, você aumenta o custo da terceirização, né? E, rapaz, para rodar... Automaticamente, tu joga esse custo no cliente. Pro cliente. O serviço. Alguém tem que pagar. Você quer solucionar um problema e cria um gargalo. Porque na realidade o que acontece hoje? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um caminhão na empresa, que esse caminhão ele consegue fazer as entradas ali pro lado de Aquiraz, Prainha, Iguape. Mas aqui dentro é complicado. Aqui dentro é complicado porque não consegue rodar. Aí a gente tem 2 carros menores e tem as motos também, né? E às vezes eu vejo os meninos assim, o Wagner às vezes me liga assim, Takaki, rapaz, eu tô precisando de um latão de tinta assim, assado, manda entregar até meio-dia. Aí eu coço a cabeça. Vai dar moto. O Ranieri é outro. Takaki, tu me entrega agora à tarde mesmo? Eu falei assim, Ranieri, tá chegando, viu? Tá chegando. Acho que o André que fica lá, né? Puxando os cabelos. Ranieri, cadê o fornecedor? Como eu costumo dizer. Já liguei Então, assim, a empresa se preocupa em primeiro fornecer solução. Né? A gente tem que apresentar a solução, né?
O administrador não tem condições de saber tudo. Eles todos me têm lá como o cara da solução. E eu acho bom isso, porque a gente tá ali para A isso. ideia é essa. Então, eles sempre... Eu só estou precisando aqui de um contato por uma empresa, eu já mando RMC, que eu sei que lá vai ter. E lá vai Se não ter. tiver a raiva, é seta. É certo. E dá certo, porque quando eles ligam, muitos clientes vão lá e tem a questão da localização, que é perto do meu condomínio, mas também tem o custo, o benefício e a qualidade que a gente tem que fazer essa casadinha. Eu não posso mandar qualquer pessoa para um cliente. Não, e a sua indicação? Que é seleto. E é meio... Exatamente. indicação- Eu tenho muito receio de indicar quem eu não Exatamente. conheço. Porque a indicação é uma coisa de responsabilidade. Exatamente. Rapaz, você não falou que lá não sei o que, assim. Né? Pesa. Graças a Deus, Então- nunca tive... Então, Takaki, o Takaki faz parte de um processo que começa na demanda do condomínio, Sim. né? A gente faz a avaliação primeira, inicial, junto com a pessoa, no caso do André. Eu queria agora, André, que você falasse um pouquinho para a gente. O André, nós nos conhecemos há quase 8 anos. Tivemos problemas lá no condomínio de alta complexidade. Imagina. Um vazamento em uma tubulação de incêndio embaixo do jardim da entrada principal. Rapaz, Legal. é sério. Foi né? um serviço madrugada dentro. Fizemos um QG no subsolo. E eu queria que você contasse agora um pouquinho da Ozan, o que representa a Ozan e como a Ozan chegou para os condomínios, sendo, como o nosso querido Daílson falou, o cirurgião, né, que, deixa eu usar uma expressão bem bonita agora, que mexe nas vísceras do condomínio. É um clínico Mas olha, eu vou te geral. falar agora. O problema é que Rapaz, fede. isso aí- então. Fede. Mas eu vou te falar um negócio. Aí eu- Nas vísceras do condomínio. Aí eu Tamo- queria, André, que você falasse aí de como você chegou. Você falou da tubulação do jardim, mas eu acho que você se esqueceu de como eu cheguei no portal, né? Pronto, exatamente. Você lembra, não? Suas Lembro. apresentações. Vou já falar. Deixa eu só falar. A tubulação de incêndio de uma Uma determinada vaga. garagem Isso. foi até muito complexo. Ali, Foi. eu acredito que aquele serviço ele não teve a extensão do serviço do Tu jardim. achou mais complexo? Mas foi muito mais complexo e daqui a pouco eu vou te contar o porquê. Chega A mais Ozan- perto, André, do microfone. A Ozan, ela nasceu como? Eu sou do Rio, né? E há 20 anos eu moro aqui no Ceará. Há Mais 20 perto. anos a Ozan existe. Água. A Ozan é uma empresa, ela foi criada para fazer serviços de estrutura metálica, né? Nós fazíamos, eu juntamente com meu pai. O nome Ozan se dá por conta de OS, que é Osmar, que é o meu pai, e AN, que é André. Aí se deu o nome Ozan. Ozan Estruturas e Serviços. E hoje ela se expandiu para ser Ozan Estruturas e Serviços Gerais, porque a gente acabou abraçando esse serviço de condomínios, tudo. Por quê? Porque na época que a gente começou a fazer só a estrutura metálica, a gente ficava numa dependência. Por quê? Fazíamos galpões e esperava... nós tínhamos... Para a gente entrar com a parte da estrutura, nós tínhamos que esperar o pessoal fazer o piso e fazer as paredes, depois que nós entrávamos com a estrutura metálica. Uhum. E isso, a gente ficava naquela dependência. Tinha que fazer o nosso serviço. Aí ficava esperando os pedreiros fazer as paredes, tinha um cara Então do quer dizer que piso. numa visão empreendedora, Isso. Aí o que Você viu que nós tava- fizemos? O que nós fizemos? Pô, a gente está esperando os caras fazer o piso e a parede. vamos fazer o piso. Vou fazer. Rapaz, vamos começar a dar orçamento. Agora, não era uma coisa assim amadora. Nós Entendi. tínhamos entendimentos, nós tínhamos Técnicos para fazer. técnicos, tínhamos amigos engenheiros, que na época que a gente fazia as estruturas, a gente já conhecia cálculo, porque na realidade tudo é matemática. Se você conhece bem matemática, você consegue fazer várias O coisas. cara que É fala... igual a vida, é igual a vida. É. igual A a vida é vida? igual a matemática. É? Se tá fácil, tá errado. Ei, Tá fácil. A matemática é difícil, né? mas o cara fala... Verdade. Tudo é matemática, tem que respeitar um cara desse. Aí o que acontece? Aí vamos
pegar o piso para fazer. Vamos Você contratar passou de o ano quê? no colégio, viu? Vamos Passou de contratar uma pessoa que entenda de piso e a gente vamos fazer o orçamento para o piso. Então, começamos a pegar, fechar a obra, o pacote completo, Perfeito. fazer o galpão. Mas existe uma empresa aqui no Ceará que é uma empresa muito grande. E o que ela fez? Hoje, tu vai fazer um serviço com essa empresa, se você quiser fazer um galpão, ela chega para você e fala assim, não, eu fecho. Vamos dizer, você fecha o serviço você dá um orçamento de 1 milhão de reais. Ela vai lá, dá um valor de 1 milhão e 400, certo? Mas ela fala para você assim, você vai me dar 50% quando eu entregar o serviço e os outros 50% você parcela em 12 vezes. Você preferia fechar comigo 50%, 1 milhão ou 1 milhão e 400? 50% quando eu te entregar o serviço e os outros 50%. Aí só aguenta quem tem capital. Aí, o que aconteceu? A Usan teve que se reinventar. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí, começamos a fazer serviços, né? Continuamos fazendo as estruturas com mais... Pegamos menos serviço, mas fomos se expandindo para outros ramos, fomos se ramificando. Até o ponto que chegamos. Para a gente entrar na parte dos condomínios foi muito difícil. Porque a gente dava muito orçamento, não tinha muito... E como foi que começou, André, a mágica para a entrada? A mágica foi o seguinte, eu fui apresentado para uma empresa que administrava vários condomínios aqui em Fortaleza, certo? E ela começou a me indicar para dar orçamento. Só que o que acontece? Como nós não éramos muito conhecidos, nosso orçamento servia mais como base. Preencher tabela. Justamente. A terceira opção. Justo. Só que aí nós continuamos. Desses, vamos dizer, de 10 orçamentos, a gente conseguia fechar um. E nesse a gente foi começando a se tornar conhecido. Porque tudo é um processo, né? Nada acontece... Mas é aquela história que você falou, né? Às vezes, quando você pega o tal do bucho, que você dá a conta... Pronto. E muitas das vezes... É onde você faz a sua propaganda E muitas positiva. das vezes... foi o bucho que sobrava pra gente. O que apareceu é mais o que foi a gente bucho. falou. Fazer o que você faz, qualquer um faz. A diferença, só você faz. Aí os buchos era que sobrava. Então, começamos a entrar, aí começamos a pegar confiança, né? O pessoal começou a gostar do nosso serviço, até que eu cheguei no condomínio do Ranieri, era um condomínio mais visto, né? Um condomínio... Isso, é um condomínio que se você está dentro, tanto dele, como do Wagner, como do Adailson, né? São serviços, são condomínios de ponta que ele abre muita janela para vocês. É a história do portfólio, né? Exatamente. Tem um peso. Porque se exatamente, você... É outro padrão, é outra história. Pronto. Quando eu fui entrar no E o nível de exigência, né, Wagner? Não se Lá faz no- qualquer jeito, nem qualquer... Tem que estar perfeito. Não, O Ranieri, o Ranieri tem um problema muito sério. Meu que às Deus. vezes Sério, Olha, senão corta eu isso fico, lá, até, viu? eu fico até com raiva dele, às vezes, porque ele é muito exigente. É difícil, às vezes é difícil trabalhar com ele, Olha. porque é muito chato. Mas essa chatura dele faz a gente crescer. Mas, cara, eu acho que é importante isso, sabe por quê? Porque, assim, quando você tem 2 clientes, você se dedica 50% para eles. Você tem 3 clientes, você vai abrindo mão de um pouquinho do outro para dedicar um pouco ao outro, né, que está acrescentando. E chega uma parte do tempo em que você, às vezes, sem querer, sem perceber, você se torna relapso. Se você não tiver, o que a gente costuma dizer de cliente chato, que para mim eu não acho que é cliente chato, não. Eu acho que apenas a pessoa acordou um dia ruim, aquela acordou, tal. Verdade. Mas é justamente a figura do Ranieri que traz você para a realidade assim, opa, Não peraí, entendo. eu tenho que ser profissional porque assim, eu tenho que vender direitinho para esse condomínio, eu tenho que mandar a melhor tinta para ele, eu tenho que fazer tudo certinho. Então assim, às vezes tem alguns colegas, né, de outras empresas, ou tá dentro da empresa mesmo, fala assim, pô, aquele síndico, aquele administrador é muito chato. Falei, cara, vai lá pro lugar dele para tu ver o que é ser chato. Levar as burdoadas que leva. Porque eu já vi, cara, sinceramente assim, eu já vi morador
dá um rela num síndico que eu olhei assim, rapaz, nem meu patrão me dá uma bronca que um síndico desse tá levando. E administrador? É o que a gente acabou de falar informalmente antes de começar. E o que acontece é o seguinte. Mas Todo quando- mundo quer explica ser aí assim. pro Eu Tacaco, fiquei- peraí. Explica aí pro Tacaco que ser chato, pelo amor de Deus, pra não ficar... Explica aí. Ele é chato mesmo. Depois que ele botou esse óculos aí, vai, já vai é. fechar um charme, serviço. charme. Vai fechar um serviço com o Ranieri. Fechou o serviço está batido o martelo. André, traga o cronograma, vamos ver aqui como é que é. Ele tem um quadro na sala dele que ele bota tal PGO, dia. Programa de Gestão de Obra, cronograma. Ele é exigente. Essa exigência dele não é ruim, não, é boa. Porque o que acontece? Existe. Eu sou mais relax. Tem um cliente. É. Eu conquistei um cliente da seguinte forma: eu faço serviço para 2 clientes que são muito exigentes também. Esse cliente novo ficou sabendo e falou assim: cara, para você trabalhar com fulano e ciclano, Você é bom. tem É que bom. ter. Não é nem. Porque os caras são exigentes. Então, tu tem alguma coisa de diferente, porque não é todo mundo que se dá com ele. dá com ele, não, tu tá entendendo? Mas isso E já tem uns 4 anos que eu tô fazendo serviço para esse cliente, justamente por conta dele saber que eu conseguia desenvolver o serviço para esses 2 clientes que são muito exigentes. Mais perto do microfone. Mas Mas uma coisa é certa. É. Vamos ser lógicos. A galera tem o hábito de achar assim, vamos supor, o André presta serviço pro Ranieri. O Ranieri cobrou pro serviço ficar correto. Mas a galera que presta o serviço esquece do principal. Ele está sendo pago para fazer direito. para fazer direito. Exatamente. Mas, cara, olha, eu vou te falar um Entendeu? negócio. Aí, aonde entra os bons profissionais? Meu amigo, você está sendo pago, eu estou te dando o melhor material para você fazer direito. Fazer direito e fazer mal feito dá o mesmo trabalho. Pronto, exatamente. O que acontece? A galera tem esse peso da qualidade do serviço pelo tempo. Olha, Não, cara, tu tá sendo pago para fazer direito. pronto. É. Não, Finou. E outra Final. coisa, cara. Tu recebe, faz direito e acabou-se. Aí eu trabalhei muito bem. Não, é tua obrigação. É obrigação. É como as pessoas atrelam uma qualidade que não existe. As pessoas dizem assim, não, fulano é muito honesto, é uma grande qualidade. Honestidade não é qualidade. Isso é obrigação, Verdade. né? É Ele fez obrigação. o Obrigação. que tinha que ser feito. O cara tá pagando para você executar um serviço. É obrigação dele fazer correto. Mas eu vou te dizer um negócio, viu, Wagner? Olha, antes eu trabalhava só na função de fornecedor. Só fornecer material. Depois que eu me aprimorei, que eu comecei, que eu aprendi a tratar piscina, conhecer piscina, os meios de tratamento, a responsabilidade aumenta, porque você tem que passar a informação correta. Exatamente. E agora, que eu já estou no mesmo ramo do André, que é prestar o serviço, cara, é assim, vocês, claro, querem pagar o preço justo, preço de mercado, né? Quem está prestando serviço está na concorrência. Vamos dizer que eu estou na concorrência com o André, com a Daílson. Então, se eu ganhei, é lógico que eu ganhei com a margem ali, talvez não a mais alta, nem a mais baixa, mas eu ganhei naquela margem. Ganhou, que é o justo. Que é o justo. Que é o justo. Certo. Então, na hora que eu vou prestar o serviço, cara, é prestar o serviço, deixar feito e não voltar mais lá por aquele motivo. Exatamente. Tu imagina só, pegar a tua piscina, lá do teu condomínio, tacar que tem um vazamento. Eu vou olhar, Wagner, o vazamento é no ralo de fundo no cano. Tacar, quanto é que tu cobra para resolver isso aí? X. Aí eu vou lá, chego com o cara assim, não, mas vamos botar aqui só uma luvazinha de correr, tal. Eu tive que cavar o buraco, tive que botar uma pessoa lá, sujar tudo mais, direitinho. Quando é daqui a uma semana, eu já recebi o dinheiro, o Wagner me pagou. A empresa já gastou o dinheiro. Aí o Wagner me liguei, Tacar, que o vazamento voltou. Aí eu vou ter que trabalhar 2 vezes pelo mesmo serviço. É. É a história do resserviço, cara. Não adianta. Cavar o buraco, fazer... Por isso que eu digo muito, até pro André. André, o que é bom não é caro. Pronto. O cara chega na beira-mar, o cara quer tirar o dinheiro do serviço, o ganho da semana toda. É. E não é assim que funciona. Não é. Você tem que ver a complexidade do serviço e cobrar Entendeu? o preço que é justo, né? Eu costumo dizer que existe um parâmetro. Não muito caro, não muito barato E o justo. e o justo. Pronto. É assim que funciona. Por exemplo, hoje eu tenho a equipe lá. O Ranieri me chama, Takaki, a resistência da sauna queimou. Ranieri, a resistência custa tanto, a mão de obra é tanto, X. Se o cara lá de Messejana me ligar, a resistência é tanto, a mão de obra é tanto. É o mesmo valor.
Isso. Não tem diferença, certo? Tudo bem. Faz diferença para o caixa de um condomínio lá de Messejana? Pesa mais no bolso dele do que no bolso do Ranieri? Talvez. Mas aí não é uma questão... Porque assim, se eu... Por exemplo, Já é vou dar um outra exemplo. situação, né? Vou dar um exemplo hipotético aqui. Um número hipotético aqui. Se eu cobrar R$1.000 do Ranieri para consertar a sauna dele, o Ranieri tá cá, que tá feito. O valor aqui tá condizente, tal. Aí eu chego no condomínio lá do Adailson, que é lá em Messejana. Mesmo problema do Ranieri. Não, Adailson, eu olhei aqui, tá, eu vou te cobrar R$400. Tá certo? Eu estou sendo desonesto com o Ranieri. Não é isso? E se um dia o Adailson encontrar com o Ranieri, que é muito normal, Isso. Que eu vivenciei isso na prática, eu vou te que é contar muito aí. normal, o Adailson, rapaz, tu trabalha com o Taká consertou minha sauna semana passada. O Ranieri vai, por curiosidade, eu falei, vixe, rapaz, consertou, a minha também consertou. Pagou quanto? O que acontece? Primeira Verdade. pergunta que a gente faz. Essa ideia de, olha, hoje em dia você discutir preço é muito complicado, né? Que é aquela história que a gente estava falando agora, antes de começar aqui a gravação, né? Que é a questão das parcerias, né? Obrigatoriamente, você tem que, a figura da pessoa de vocês tem que pegar preço, fazer planilha e tudo mais, né? Para apresentar para o síndico, para o conselho, né? Que tem o conselho. Isso. Né? Mas assim, a gente sabe, né? Que dentro do mercado existe aqueles profissionais que nem o André, né? Sei lá, de repente o Ranieri vai fazer o conselho na tubulação dessa de incêndio, sabe que fez a primeira vez com o André, deu tudo certo, né? Funcionou tudo bonitinho, né? Vai se arriscar com a empresa nova. Eu sei que todo mundo no mercado quer conquistar o seu espaço, né? Seu lugar ao sol, né? Mas para isso, o André batalhou muito, como ele estava contando na Muito. história dele lá, né? Foram 20 anos. 20 anos aí, então, Já sim. se vão 20 Tu não anos. tinha falado Então, hoje ainda a quantidade de tempo. São 20 anos, né, São Josan? 20 anos. 20 anos, Pois é, né? Então, assim, mas história. ele conquistou o espaço dele ao tempo. São muitos anos. Exatamente. É tipo lá na RMC. Eu tenho 15 anos de RMC. Tem vendedor lá que está com 2 anos. O cara não vai ter a mesma carteira de cliente que eu tenho, Claro, não vai ter claro. o mesmo Não, faturamento não nem nada, né? Porque é um trabalho ao longo do tempo. Então, assim, a questão do preço, até mesmo para quem estuda isso, numa compra, num orçamento, às vezes numa licitação, é o quinto fator determinante, como costuma falar o Pedro lá na loja, né? É o quinto fator. Antes disso vem eficiência, vem qualidade, vem confiança, credibilidade, né? Não, e vale a pena ressaltar o seguinte, a galera que trabalha com venda como você sabe disso. É muito mais fácil o teu cliente virar teu amigo do que teu amigo virar teu cliente. É verdade. É verdade. É Entendeu? muito mais difícil você vender para um amigo e é arriscado você vender para um amigo. Dá até medo, porque assim, rapaz, eu vou vender, será que vai dar certo? Não sei o que, aquela coisa toda, vai dar problema. Rapaz, você fica ligando, funcionou, deu tudo certo? Não, Não que você não faça isso com o esse restante, segmento mas de é- vendas é muito complexo, porque assim, tem o cara que compra, que está entendendo o que está comprando, tem o cara que está comprando que não entende de nada, e tem o vendedor que está só vendendo, não entende nem o que está vendendo. Mas, Agora, aproveitando esse André, teu gancho aí, só para conclusão. André, aí você entra no segmento de condomínio como? Através de quê? Eu entrei, pronto, como eu tinha falado, um amigo Aí me como foi essa indicou por uma experiência da empresa. entrada do condomínio? Porque muita gente, na página do Instagram, da DM Esconde, a gente está tendo muita empresa de fora do Ceará entrando em contato com a gente. E a dinâmica da aqui, de acordo com a região, é diferente. total. Em São Paulo, é um modo de tratar, até mesmo o administrador lá é outro nome, se não me engano. Na região aqui, no Nordeste, é uma divisão muito grande. Então, para o pessoal que está acompanhando entender, como foi a tua entrada no condomínio e como é que você, a tua visão como prestador de serviço para condomínio, como é que a Ozan se comporta no mercado hoje, dentro dos condomínios? Qual é a tua visão? Como você entrou e como é que a Ozan enxerga esse mercado de condomínio? Pronto, a Ozan era só estrutura, passou para a parte de construção civil devido à necessidade da gente agilizar o serviço. Aí nós tivemos, para a gente fazer as paredes Adaptação, né? as paredes do galpão, nós tínhamos que contratar pedreiro para a gente fazer a pintura, pintor. Então, nós fomos abraçando muito serviço dentro da construção civil. Então, por que Mas que até então não tinha condomínio. Não, até então Certo. não. Até então não. Aí Certo. começamos a fazer serviço para um shopping aqui dentro de Fortaleza. Certo. Ela era
ela fazia parte da chefia de manutenção desse shopping. Certo. Então, o que acontece? O shopping demanda muito serviço também. Pintura, estrutura. constantemente. né? Shopping, tudo funciona depois que fecha. Depois das 10. Tudo depois que funciona. Só Tudo trabalhava à depois que noite. Trabalho de Então, coruja. todas essas É dificuldades, verdade, viu? como a Usan estava se reinventando, a gente não podia ter o capricho, a gente não se dava ao luxo de negar Dispensar serviço. Dispensar serviço. A Né? gente não dispensava. Tem serviço à noite? Vamos fazer o orçamento aqui. Se a gente ganhar, a gente está dentro. Era assim. Então, o que aconteceu? Tinha um amigo nosso que trabalhava nessa empresa que administra condomínios e ele falou, rapaz, tem um condomínio e tal, tá precisando fazer um serviço. E a gente começou a dar orçamento para condomínio. Como eu falei, de 10 orçamentos que nós dávamos, a gente pegava um às vezes. Aí até que nesses 10 orçamentos, acabou que eu dei um orçamento para... Ali naquela região da Beira-Mar, aquele teu quarteirão ali, eu dei orçamento para quase todos eles, né? Olha, e eu Peraí, vou te peraí, dizer- Nakaka. Aí tu entra, aí sim. Aí comecei a fazer serviço com o Ranieri. Como eu estou dizendo, um cara muito exigente. Demais. Eu tenho certeza que a fama dele se espalha, né? Da exigência dele ser muito rígido. Os prestadores de serviço que vão lá devem realmente ter manter uma certa distância dele, porque realmente ele é muito exigente, Quando né? eu tenho dúvidas, que eu vejo muitas indicações, aí eu vou lá no privado e digo, ei, Ranieri, Então, tô precisando disso. Aí quando ele me manda, eu por várias etapas pegar o que ele me manda. Porque aí eu já fico mais relaxado. Não, Porque Essa eu, graças a exigência, Porque, na André, realidade, essa exigência não. é fruto desse processo que a gente tem lá no condomínio, Wagner e eu, de exigência dos moradores. né? justo, mas o que acontece é o seguinte, aonde eu quero chegar é que eu não era... hoje nós temos um estreitamento de amizade, nós somos bem mais próximos, mas antes não. Então, eu acho que eu consegui fazer com que o meu serviço fosse necessário para ele, porque se não fosse necessário, ele não estaria me chamando. Tá, não. Né? Não estaria me chamando. Então, foi ele. Aí, através dele, eu conheci o Wagner, né? É uma Aí o rede, Wagner me cara. chamou, Aí uma o Wagner me máfia. chamou. E é assim, com ele, tanto com o Wagner, eu vou no Ranieri, às vezes eu fico lá conversando com ele, vou no Wagner, às vezes, Eu mesmo também. sem estar a serviço, vou lá e converso com ele. Adailson. O Adailson, eu vou chegar no Adailson. É o crime organizado isso aqui, É né? porque é mais longe, o Adailson é mais longe. O Adailson é mais Ixi, longe. E não deixou o é, Adailson por A último, gente tem né? que trazer o Adailson pro 2020 ou pro Catamarã. e não é, Eita. e não é por estar perto deles, não. O Ranieri, eu aprendo muito a parte burocrática, né? O Ranieri fala, eu fico escutando É o o que homem ele da fala. planilha. Ele Cara, gosta Não, dele. ele do meu lado é pior. Foi planilha e gravata. Ele é excepcional. Ele é metódico, metódico demais. Mas é bom que eu aprendo. E o Wagner não, o Wagner me dá muita dica por eu, mesmo eu sendo da parte da obra ali, que faz o serviço, mas eu pego dica com o Wagner. Pô, Wagner, tem uma situação assim, assado. Teve uma situação, há pouco tempo agora, eu fui fazer... Tu lembra da lã de vidro? Não, bota uma lã de vidro no forro de gesso, tu fecha e bota uma lã de vidro. Para dar isolamento acústico? Era por causa da umidade da tubulação. Não era pingo, não. Umidade da tubulação. Condensação, processo de condensação. Aí ele Resolveu? falou, cara, tá lá até hoje. Então, são É porque tu dicas... criou uma proteção térmica, É porque né? assim, É. a galera da refrigeração tem um hábito, não todos, claro. Ele faz uma tubulação de ar-condicionado, ela vai ficar boa ali durante um ano e meio. Não bota isso E justamente, eles não trabalham com a hipótese de haver um processo de condensação. Que é normal que haja. Isso é normal. Claro. Por quê? A água de ar-condicionado, ela cria um gel. Quando a água... Aí ela vai acumulando aquele gel na tubulação. Quando começa a funcionar a máquina, aquele gel congela. Desliguei a máquina. A água está passando em cima, está indo embora, mas o gel está ali congelado. Que é o processo normal. E aí vai infiltrar. Aí ela congela. Aí eu sou o dono da casa, fui lá e desliguei o ar-condicionado. Aquele gel... Que tá congelado, ele que tá começa congelado, ele vai a descongelar. derreter. Quando ele derrete, ele soa o cano e pinga em cima do gesso do povo. É. Passa umidade na parede, a parede mofa. E a gente colocando a lã, que ele me crônico deu isso a aí. dica para colocar, Eu disse, bota É ela o de vidro no tempo. esponjoso.
é o tempo que aquele gelo se desfaz. E a lã absorve e não e solta. a lã absorve aquela condensação e não pinga. solta. E esse Entendeu? feedback tu pegou com o Wagner. Com o Wagner. Aí, Daílson, eu queria fazer uma pergunta para vocês, aí a gente roda essa pergunta. Daílson, dá hoje, para quem está pensando em entrar no mercado, né? Nós falamos até pouco tempo atrás, muitos prédios novos chegando, né? Dentro desse mercado, Wagner, não só mesmo o ofício, mas a tecnologia entrando dentro dos condomínios. Aí a pergunta que eu faço para você, em seguida o Wagner, cada um responde. Nós temos aí um mercado sendo aberto dessa maneira, né, tão rápida. Dá para ser administrador de condomínio? Dá para estar à frente de um condomínio sozinho? Bem, sozinho nunca. A gente tem que ter uma boa equipe, como o Wagner havia falado. Eu tenho que sair do condomínio e se o condomínio der um problema, eu já tenho que ter uma pessoa lá bem pertinho para dar a resolução. Que eu capacitei ou que ele já está pronto, que a gente sabe toda a dinâmica daquele condomínio. Então, a gente tem que saber, por obrigação, como funciona a operacionalidade e treinar todos, desde o zelador, o porteiro, porque a pegada é dar a solução. A melhoria contínua ela tem que ser sempre. A gente tem que estar sempre nessa atividade, querendo dar uma solução para quê? Para que o condomínio se sinta confortável com os nossos serviços. E é assim que a gente vai crescendo. O segredo é você estar sempre ali presente, não estando. E esse compartilhamento de informação com o colega administrador? Cara, isso tem que ter, porque se não fosse essa sincronia que a gente está tendo aqui, eu acho que eu nem estava mais nesse segmento, eu já tinha migrado para alguma coisa. Porque é muito complexo, né, Wagner? Eu E respondendo a consigo, questão. né? Eu consigo, nos prédios que eu administro, eu consigo, graças a Deus, eu tive o hábito, durante esses 20 anos, de conseguir prestadores de serviço que eu sou fiéis a eles. Sim. Em determinados pontos, eu não pego cotação com ninguém. Eu mando executar e acabou com aquele cara, porque eu sei que vai fazer direito. Aí, onde é que eu trabalho a questão da economia? Todos os meus prestadores de serviço sabem que eu conheço. Aí, o que eu faço? Qual material que você precisa? Tal. Eu compro o material, você me cobra a mão de obra. Reduz. Eu consigo Entra o reduzir. TACAC. Reduz. Eu consigo reduzir todo o meu custo de manutenção do meu prédio anual, pelo menos em 30%. E reduz. E reduz. Aí entra aquela história. Eu tenho o seu Antônio, que é meus braços e minhas pernas. Eu tenho o seu Ayrton, do alumínio. Entendeu? Que eu acho que eu até indiquei para você. Já Pra mim usei. também. Eu estou usando Para mim tudo. também. entendeu? E eu fiz serviço lá no condomínio. Para você, eu tenho a RMC que me fornece material, eu tenho outras empresas, eu tenho outros prestadores de serviço, eu tenho o André, que hoje faz fachada para mim. As outras coisas que ele não faz, eu tenho quem faça. São as bases. Eu tenho um pedreiro à minha disposição quase que 365 dias do ano, porque ele está toda semana fazendo alguma coisa no prédio. Porque é aquela história, a gente trabalha com a manutenção preventiva e corretiva. Exatamente. Porque eu consigo prever e trabalhar a possibilidade de um prejuízo maior. Então, eu busco a redução em cima disso. Claro que tem outros prédios que eu tomo conta que não tem o mesmo padrão e nem o mesmo caixa, porque isso tem um custo. Mas eu trabalho com uma programação, pelo menos anual. Quando? Período de fim de ano. Como tem alguns prédios que hoje eu estou trabalhando fazendo o quê? Eu estou em outubro. Eu já estou trabalhando a pintura. Acabei de fazer uma revisão de estacionamento, Fora de sensores, época, né? cara. Fica mais barato. Aí já vai entrar extintores. Então, dentro desse período, eu consigo fazer esse serviço justamente para quê? Para me ter essa economia. Gosto muito de trabalhar com um almoxarifado. Porque prédio, você dizendo, tecnologia para prédio, show! Vai vir a automação, como já existe. Muitos já estão desabilitados. Mas porque é interessante ter as peças. porque lá, né? sabe que não funciona. Uhum. Entendeu? Todo mundo vende terreno no céu, mas ninguém sabe como é que chega lá. Todo mundo vende automação para condomínio. Mas, certo, tu botou. E o depois? A questão é o depois. Eu não, eu gosto de ter tudo. Quem entra lá no vitral, vai na minha sala, na administração, sabe e vê que o vitral, tudo que você quer tem. Parece um depósito de construção. É. Muitas vezes o meu síndico chega, olha, as minhas prateleiras tudo cheio, mas
Homem nos... Deixa Não, aí. e já aconteceu. Deixa aí. Já aconteceu de eu precisar de material, até pro teu condomínio E me pedir mesmo, emprestado. e eu ir lá buscar nele. Não, pra mim também. Entendeu? Vai que tem uma torneira aí. Não, mas isso Porque é, aquela isso- história, a gente tem uma... Pronto, a casa da gente. Se todo dia tu quiser ajeitar alguma coisa na tua casa, todo Tem. dia tu vai ter que ajeita. ajeitar. Tem. É, tem. Na casa da gente. Tem. Aí, como é a nossa casa, a gente vai fazendo vista grossa até dar certo. No condomínio, não. Chega uma hora que não dá. Condomínio, não. No porque- sábado mesmo agora, eu tive um vazamento numa tubulação de jardim. Meu dia. Eu tinha um material em casa. Eu tinha luva de correr, eu tinha luva de Resolveu. união, eu tinha pedaço de cano. Não, acontece isso E lá também no no. vitral, eu tenho uma política do nada se joga fora. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Guarda. É, Não está pode precisando agora. É tanto que tem morador que me critica, mas quando precisa, diz assim, vê lá no Wagner se ele tem alguma coisa. O Adailson, agora eu estou fazendo um serviço lá para uma moradora lá, e ele tá. Tem muitas coisas que eu falo com o Adailson. Adailson, não, tem. Hoje mesmo foi cerâmica, né? Cerâmica, já teve conexão, Tudo. cola. Tudo. Ele me Mas é arruma. o certo. É a pegada Porque que vamos eu imaginar uso que a mesma estourou do alguma Wagner. coisa num domingo, 2 horas da tarde. E aí? Tu precisa Rapaz, de um Tem cotovelo? que resolver. Ali na beira-mar já teve um prédio que no dia de Réveillon, que era um final de semana, o cara me liga e disse, rapaz, a bomba de recalque quebrou. Como é que já tá, a caixa d'água tá sem água? Eu falei assim, pô, no dia de Réveillon, dia 31, como é que eu vou arranjar a pessoa? Mas tinha. A gente arranja. São os parceiros, né? O que eu acho que é mais importante, que é interessante, principalmente por esse evento que está organizado por vocês, que os outros administradores que vão assistir, os síndicos que vão também ver isso aqui, é saber o seguinte, participar, trocar informação. O maior patrimônio que você pode ter no mercado hoje é informação. E essa informação ela só vai acontecer pela comunicação. Então, assim, nenhum administrador vai conseguir viver ali na beira-mar, ou ali nas dunas, ou no Papecu, sozinho. Ele vai precisar de alguém. Do mesmo jeito que as lojas dentro de Fortaleza, vocês acreditam que tem loja que já ligou lá para a RMC pedindo tomada emprestado, pedindo cano, e a gente empresta. Do mesmo jeito que a gente também precisa, a gente também toma emprestado. Porque todo mundo tem que sobreviver, né? Todo mundo tem que saber fazer as coisas. Do mesmo jeito que a construtora, ela chama seus parceiros terceirizados, na hora que ela está elaborando um projeto, e olha e diz assim, isso aqui está certo, Takaki? Aí eu, na minha humildade, eu olho daqui dentro do meu conhecimento e falo assim, tá, mas eu não posso lhe dar o aval, peço o aval de uma pessoa. Aí vem um profissional, conversa comigo, não, tem que ser assim, tá, desenha. Então tá certo. Então, assim, tem que haver essa colaboração. E é através dessa colaboração que a gente mantém parceiros que nem o André, que a gente mantém a RMC lá como fornecedor de vocês, mantém o Takaki como prestador de serviço na parte que é a minha parte, que é a parte de piscina e tratamento de água em geral, né? E você evita de entrar no mercado aqueles aventureiros que vão passar um tempo ali, bagunçam o mercado e vão embora. Que tem muito. Tem muitos. É tem aquela muitos. história que a gente falou no começo. Infelizmente, é um vocabulário baixo, mas tem segmentos que se prostituíram. Né? Pois Foram é, prostituídos. É que eu digo, Pelos maus profissionais. olha, Né? hoje em dia, eu não nego informação a ninguém, Wagner. Hoje mesmo me ligou uma síndica que ela me perguntou o seguinte, Takaki, você trabalha com ozônio? Eu trabalho com ozônio, gerador de cloro, trabalho com cloro, trabalho com tudo isso aí. E ela me perguntou quais eram as diferenças do tratamento. E eu disse, todos eles funcionam. Claro, cada um tem seus prós e seus contras. Depende do que você está querendo E marcar. tudo tem um custo, né? E tudo tem um custo. Nada vai sair de graça. Agora, é como você fala, para cada condomínio tem um modelo de trabalho melhor e mais eficiente. E é competência da RMC dimensionar isso daí, né? E ela mencionou uma loja e tal, né? Que ela falou o seguinte, mas Takaki, que você só vende? Eu falei assim, só vendo. Mas é porque eu vi que tem contrato de comodato. Aí eu falei assim, olha, é como eu estou lhe dizendo, cada condomínio tem um modelo administrativo, tem alguma coisa que faz dar certo. Mas ela assim, como assim? Eu falei assim, olha, vamos fazer aqui um joguinho, uma contazinha de padaria aqui, né? Se a senhora comprou um equipamento, lá 2 equipamentos, custa R$6.000, né? R$6.000, você vai pagar à vista. Esse equipamento vai fazer parte do ativo do condomínio, é do condomínio. Né? Que nem uma máquina de sauna, né? Que nem o filtro da piscina, que nem as bombas de recalque do condomínio. Tá, beleza.
Tá. Se você dividir por 12, vai dar R$500 por mês. Beleza. Você vai gastar mais uma manutenção, tal. Beleza. Ano que vem, a senhora vai ter esse custo? Não. Vai ter só o quê? Só a manutenção. Qual é o problema do comodato? O equipamento nunca é seu. Nunca vai ser seu. E sempre você vai estar pagando. É que nem morar de aluguel. Hoje em dia, só Chega mora uma hora que não fica mais rentável, né? Não fica mais rentável. Então, e assim, eu sou muito honesto em dizer o seguinte, eu sempre ganhei cliente, eu acho que vocês que trabalham comigo, vocês nunca me ouviram falar mal de nenhum concorrente. É justo. Pelo contrário, Verdade. eu sempre elogio, né? Eu sempre chego e falo assim, não, cara, às vezes o síndico chega lá falando mal de um concorrente, de uma pessoa lá, fala assim, não, rapaz, acontece, deu problema e tal. É. Eu nunca falo mal de nenhum concorrente, nem critico um produto concorrente. Porque eu sei que todos funcionam. De repente foi mal instruído, de repente não era a realidade do condomínio, da pessoa, enfim, né? Mas eu sempre tento passar a informação correta. Talvez seja por isso que hoje, graças a Deus, modéstia à parte, a RMC, o TACAC e os meus vendedores, que eu tinha falado no começo, o setor corporativo da RMC começou comigo e com assistente. Hoje esse cara que é assistente é vendedor. Eu tenho mais 3 vendedores na minha sala. Hoje eu tenho uma equipe de manutenção, que conserta a sauna, conserta resistência, troca resistência, troca bomba, enfim, troca iluminação de piscina. A minha equipe de manutenção hoje tem 3 pessoas. E eu estou precisando de uma 4ª. Se vocês souberem, ficar aberto aqui o espaço, eu estou precisando de uma 4ª pessoa. Quem tiver currículo é só mandar aí no canal. Manda para RMC o currículo, eu estou precisando. É sério. Cara, olha, é assim, impressionante. Eu não sei se é a realidade do André que presta serviço, que eu sei que o André não trabalha sozinho. Mão de obra horrível. Não. Cara, não tem mão de obra. Não tem. Sabe? Especializada não tem e a ruim tá faltando. Viu? Ei, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito a agradecer para minha equipe, porque a minha equipe, aliás, está de prova, está trabalhando, muita gente passando lá, ele vê que a minha equipe Não, é cara, fora de série. Pessoal, todos eles se ajudam, entendeu? Não tem dificuldade E para fazer colocar pessoas determinado. dentro do condomínio, nossa realidade, é uma responsabilidade muito grande nossa. enorme. Rapaz. Então não posso... Detalhe, muitas pessoas, a gente tem que encerrar, gente, mas muitas pessoas que têm um problema dentro do apartamento, a Niera tocou assim, doutora, tem uma pessoa aqui já, André, tem um vazamento ali, os não vão subir, então eles têm acesso ao apartamento. Então eu não posso mandar qualquer pessoa para lá. Assim, não é muito a minha realidade de ir até o apartamento ou ir até a residência, no caso, um condomínio. Que é uma coisa de mais residência. condomínio, né? É mais condomínio. mais Mas realidade mesmo do dia a dia. assim, a gente tem a preocupação de mandar o cara fardado, que não quer dizer muita coisa, mas vai o cara fardado. Eu faço questão de identificar o nome da pessoa. Ranieri, vai o Barros aí. E o Barros chega lá com crachá. Tem que chegar com crachá. Não, chegou aqui, tá, cara? Padrão, Tá. né? É porque, cara, o que a gente escuta demais aí hoje em dia, né? Que é um problema de vocês, né? Por isso que eu digo assim, que vocês têm que realmente firmar parcerias, a questão da segurança, né? É como eu falo, você administrar um condomínio é você administrar uma cidade. Que é um tema de mais um podcast que vamos fazer. Pronto. Vamos Então, trazer aqui uma pessoa... Primordial, segurança. Vamos trazer uma pessoa, até vou entrar em contato com ele, da Escola de Portaria. Ele acompanha a gente no Instagram, eu acompanho o trabalho dele no Instagram. Pronto. Muito profissional para falar sobre segurança. Pois é, porque assim, vocês têm que tratar de saúde, Vamos ter que encerrar. vocês têm que tratar de infraestrutura, segurança. Então, assim, o trabalho é contar com os parceiros e, assim, Tem que ter parceria. como já está pertinho de terminar, eu só queria agradecer a RMC se sente Vamos muito fazer o honrada, seguinte, vamos fazer uma rodada de término, certo? tá? Começando por você, suas considerações finais, o que você achou do Não projeto. tem tréplica, deixa eu Não tem avisar. como. Ótimo, ótimo. Cara, eu acho que... Eu sempre conversei com você sobre essa iniciativa dos administradores de condomínio, né? Que vocês deviam levar isso à frente. Eu acho que isso é excelente. A RMC está à disposição de vocês. Assim, eu me sinto honrado, reconhecido até como profissional. Muito obrigado, porque a gente vê que está dando certo o trabalho, que a gente tem que seguir por esse caminho. Façam mais eventos. Eu acho que isso, os outros administradores assistam, participem, né? No que for, no que vocês precisarem, eu volto aqui de novo. Se for um assunto específico para a gente abordar dentro da área
de condomínio, da área de saúde, da área de tratamento de água. Se for o caso, a gente trazer um engenheiro químico, a gente traz. Se tiver que trazer um mecatrônico, a gente traz. Né? Eu acho que até o dono da loja, de repente, na parte comercial, se vocês quiserem um dia chamar, ele vem para cá. Tem que ser com o Wagner do lado dele. Para poder fazer isso. Mas assim, gente, muito obrigado. Acho que a iniciativa é essa. Show. E bola para frente, vamos melhorar cada vez mais. Show de bola. Wagner. A gente quer agradecer, como a iniciativa foi dos 4, o nosso parceiro não, nosso amigo não pôde estar aqui. Foi, mas o Júnior está assistindo. A iniciativa, né, partiu do Ranieri, me convidou. Coisa ruim ele me convida, corra boa ele faz então, assim, vai que a gente já está tá junto aí há 10 anos, né? E é com muito prazer, né, que eu tô nesse segmento há 20 anos. Tenho o Taká, que é a RMC, como uma parceira nossa, não é só do Vitral, dos outros prédios também que a gente compra com ele. E deixar bem claro, o nosso canal, o nosso podcast é para interação dos síndicos. Isso. Todas as vezes que a gente estiver aqui, a gente vai debater assuntos diferentes, questões jurídicas, responsabilidades do síndico, né? Referente à manutenção, cuidado, zelo com condomínio, manutenção periódica, segurança, brigada, tudo isso vai vir, né? E os síndicos vão poder interagir com a gente, manda mensagem, a gente responde, tira dúvida, soluciona problema, isso. Mediações, né? A nossa ideia, nosso programa é Condomínios em Foco e trazendo, acima de tudo, soluções para condomínio. Porque muita gente acha muito bonita a palavra síndico, mas não sabe o tamanho da dor de cabeça que pode estar absorvendo. Grande. Entendeu? Uma Todo mundo acha muito grande. bonito, eu vou ser síndico porque eu vou barganhar a minha taxa de condomínio, vai ser meu pagamento. Mas não tem noção da proporção da dor de cabeça que ele pode estar causando. Aliás, absorvendo, né? Então, assim, essa iniciativa partiu do nosso amigo, nos convidou, a gente comprou a ideia. Abraçou a ideia. Né? A gente comprou a ideia dele e é com muita honra que a gente tem você como parceiro, Rosando, com o André, né? E deixar bem claro, o nosso segmento é ajudar as pessoas que moram, que são síndicos, que pretendem entrar na área profissional, ser administrador, ser porteiro de condomínio. Capacitar, né, entendeu? o pessoal? A nossa ideia é tirar dúvida de todos os segmentos voltados para condomínio. Show. Entendeu? Daílson, considerações finais. Rapaz, gratidão. Gratidão aqui por estar nesse momento com vocês. E eu quero agradecer por quem vai ver também, sabe por quê? Porque isso aqui é muito rico. É muito rico para quem não entende desse mundo que a gente vive e que está crescendo a cada dia. Então, a gente está montando aí um grande quebra-cabeça que isso não vai ter mais fim, viu? Pode se preparar. Verdade. Que isso daqui ainda vai ter muita coisa para rolar. Legal, isso aqui é só uma coisinha que está sendo muito rico para quem vai assistir. Claro. Então, eu tenho que agradecer por estar aqui nesse momento e eu estou pronto para a gente decolar junto, porque tem muito condomínio aí para cuidar. Tem. Para dar assessoria, para dar solução, para dar diagnóstico. A gente tem aqui feras ao nosso lado. Além dos meninos, a gente tem um leque de outros administradores também que não estão aqui com a gente. São o Júnior feras é um também. Júnior. Mas tem muito mais. Rapaz, a gente tem um poder grande que a gente nem imagina. Mas quem vai ver vai nos agradecer por esse bate-papo descontraído aqui. Só tenho a agradecer. Show de bola. André, mais conhecido como André da Ozan, considerações finais. Ossan. Tem gente que fala Ossan. Rapaz, estou muito agradecido, né, pelo convite. É muito importante. Você imagina, só pelo fato de eu fazer serviço no condomínio de vocês, como já é muito importante para o meu currículo, imagine participando de um podcast desse, né? Ser convidado, uma empresa prestadora ser convidada a participar de um podcast desse é muito importante. E também é muito importante, esse podcast foi muito importante, porque eu não sei se vocês conseguem ter a mesma visão que eu tenho, da seguinte forma, porque eu faço serviço em vários condomínios. Então, o que eu faço serviço em condomínio que tem administrador e serviço em condomínios que não tem administradores. Sei qual é a dificuldade de um síndico, né? Que tem condomínios que é síndico profissional.
Tem uns que é o síndico que é dono de um apartamento no condomínio. E eu vejo a dificuldade que é de um síndico administrar um condomínio sem um administrador. Muitas das vezes o condomínio quer fazer essa barganha, né, de economizar, mas eu acho que eles acabam perdendo. Porque sobrecarrega um síndico, né? O síndico fica sobrecarregado porque, apesar dos afazeres dele, né, tem o trabalho dele e tudo, e fica... E eu acho que o condomínio não anda da mesma forma. Isso é experiência própria, porque eu estou dentro do condomínio fazendo serviço. Então, sim, o condomínio não anda da mesma forma que um condomínio que tem um administrador ali ajudando o síndico, entendeu? Então, é muito importante esse podcast para a gente deixar esse assunto muito claro, da importância do fornecedor, do prestador, do administrador, entendeu? E das outras pessoas também que vocês vão chamar, que faz o conjunto do condomínio, que é zelador, porteiro, segurança, todos eles precisam ser escutados, porque muitas das vezes existem pessoas que são do condomínio que parece que não existe só aquele porteiro, na verdade, porque geralmente é por onde eles passam e vê o porteiro, é o cara que abre, que aperta o botão lá para ele passar na portaria e tudo, e o condomínio é muito mais do que isso. Então, é muito importante essa iniciativa. Eu te parabenizo pela iniciativa, que foi muito boa, entendeu? E te agradeço pela participação, pelo convite. Nós ficamos honrados, com a presença de vocês, o Takaki, o André, RMC e Ozan, nesse primeiro podcast. A intenção nasceu no nosso coração de compartilhar sempre ali com o Wagner, né? A gente vai tomar um café, a gente sempre conversa muito, e eu aprendo muito, devo muito o meu conhecimento ao Wagner. Faço esse agradecimento registrado aqui. Não, porque só troca de experiência. Troca de experiência, troca do café, a gente vai e tem aquela descontração. É justo, Tem um bolo. Tem um bolo também, tem um bolo. O bolo. E essa é a intenção do podcast. Aí você tem que ir pra praia pra comer um bolo. Exatamente. Eu vou combinar eu faço questão de estar com você. Show de bola. Agora mais do que nunca, né? Então, assim, a intenção tem do muita podcast coisa aí que vai rolar ainda. É trazer a ideia, como o André falou, desmistificar essa ideia do condomínio só o síndico administrador. Tem pessoas que participam do nosso dia a dia que vão estar aqui conosco. Seu Antônio vai estar aqui conosco. Vamos trazer um pessoal que trabalha na limpeza aqui conosco. É a visão que a intenção do podcast é de maneira descontraída, mostrar os bastidores, né? Bastidores. Os bastidores do espetáculo. Exatamente, é o que faz acontecer. Por trás do espetáculo tem alguém fazendo ele Exatamente. Exatamente. Aquela caldeira que funciona ali, água quentinha, tem alguém que vai ali todos os dias verificar, tem o pessoal da portaria, o pessoal da segurança, né? Claro, então, a gente quer. Então, o nosso objetivo é abrir o leque para que todo mundo que está no mercado e que está tentando entrar no mercado entenda que nós estamos administradores e temos um time que trabalha conosco. Claro. Entendeu? E desenvolve esse trabalho. Então, o meu agradecimento a cada um de vocês, a quem está assistindo a gente também. Pode compartilhar vamos colocar no Instagram, e no futuro nós vamos ter uma página no YouTube. Bacana. Ótimo, legal. Né? Então, assim, quem for compartilhando, o Wagner tem os brindes, tem né, Wagner? Eu tenho uns brindes. Os brindes. Começou hoje, mas já tem brinde. Então, eu vou até cortar essa parte do podcast e dizer o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse podcast, vamos fazer as chamadas, né? Aí a gente vai soltando as chamadas de pouquinho em pouquinho. Essas chamadas vamos colocar no Instagram. Quanto mais você compartilhar, quem mais compartilhar vai ganhando os brindes. Olha aí. Certo? Vai dar City. Bacana. Então a intenção é depois ter uma página no YouTube, né? Com a nossa vivência. E dentro da página do YouTube vamos ter não só podcast, mas... por exemplo, o Wagner vai trocar uma bomba de recalque, ele vai filmar esse procedimento, vamos colocar lá no YouTube, para que quando você... Dicas de manutenção, Dicas de manutenção, dicas de relacionamento, dificuldade de portaria, segurança você tem, dificuldade de acesso, então, enfim, uma série de situações. A nossa intenção, o Wagner falou uma coisa, e o tema Condomínios em Foco, foi ele que escolheu.
Bacana. Justamente por isso, para a gente tirar essa ideia do arrumadinho, aquela coisa engessada para levantar, subir as mangas. É um raio-x, né? Um raio-x. E as pessoas saberem, né? Que o É. condomínio, ele tá é. em pé, tá funcionando, tem luz, tem água, Isso. Ah, claro. tá tudo O rodando. passarinho tá mas cantando, tem um porquê, tá né? calmo. O chão tá Isso. limpinho, o elevador tá perfumado. Pra tá ali, a gente tá em guerra. Mas Existe uma exatamente. guerra Pra ele atrás, funcionar, tem que alguém fazer Claro, não. a engrenagem girar. Aquele ambiente, E a esse- gente rala pra criar. E esse batalhão de pessoas que trabalham por trás do condomínio é que a gente vai trazer à tona. Bacana. Eu acho que pela primeira vez esse trabalho está sendo feito, pioneiro, para trazer todo mundo que trabalha, que nos ajuda nessa missão. Beleza? Então agradeço. O Adailson, deixa eu só finalizar com uma observação do Adailson. Quando eu comecei a frequentar o condomínio dele, Um minuto. aí ele me parava, né? Andava, aí falava assim, tá vendo essa calmaria toda? Essa calmaria toda, existem pessoas que estão em guerra para manter essa calmaria. É verdade. É, mas Eu falei isso mesmo, né? Ele falava, eu lembro, pô, quando eu Você ia lá entra no lá do lado da condomínio. Santos Dumont, você não escuta barulho de carro, não. Vai escutar os pássaros exóticos cantando, calmo, tudo. Mas aquilo ali é calmo só pros condôminos. Pra mim ali é guerra. Guerra. Wagner, Todo nós dia, temos todo um dia. minuto. Todo dia. Uma frase, que vou fechar o take em você, uma frase Eita, Wagner. para encerrar. Uma frase. Fazer o que a gente faz, qualquer um faz. A grande diferença é que nós fazemos a diferença. Show. Dailson, uma frase. Te peguei de surpresa agora. Não, agora Eu vou encerrar o take com as 3 frases. Vai. Mas eu tô no André. A frase é lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. E melhoria contínua é a ferramenta mestra para essa nossa vida aqui do segmento condominal. Show. E a minha frase é o seguinte: nós não cuidamos só de condomínio. Nós cuidamos de pessoas, Perfeito. de famílias. E isso faz toda a diferença. Show? Show de bola. Massa. Bacana. Parabéns aí. Muito bom. Ficou top.